Olá, amigos. Conforme prometemos, aula 8 de História Geral vai até 11h50. Portanto, vamos começar nossa aula de História Geral por um tema muito importante, que é sobre o Império Romano. Nesse mundo capitalista, devemos enfrentar dificuldades, inclusive aulas com as perturbações vizinhas, né? Felizmente temos que ter as aulas com essas devidas perturbações. Esse é o mundo capitalista, essa é a nossa vida corriqueira, correndo no dia a dia em busca dos resultados. Achei muito importante explorarmos o assunto, né? Então, o assunto vai ser Império Romano. Algumas pinceladas sobre o assunto do Império Romano. O Império Romano é considerado a maior civilização da história ocidental. Durou 5 séculos. Começou 27 a.C. e terminou 476 depois de Cristo. Portanto, estendeu-se do rio Reno para o Egito, né? Do rio Reno para o Egito. Chegava à Inglaterra e à Ásia Menor. Portanto, chegava na Inglaterra, antiga Grã-Bretanha e Ásia Menor. Assim estabelecia uma conexão Europa, Ásia e África, né? Europa, Ásia e África. Havia conexão entre esses 3 continentes. No sistema político do Império, o poder político estava concentrado na figura do imperador. O Império Romano começou com Otaviano Augusto e terminou com Constantino XI. O Senado servia para apoiar o poder político do imperador. O Império sucedeu à República Romana. Com o novo sistema, Roma, que era uma cidade-estado, passou a ser governada pelo imperador. Foi sendo isso que o Império conquistou a maior parte do poder. Até 117 d.C., ao menos 6 milhões de quilômetros quadrados estavam sob domínio do Império Romano. Portanto, em 117 depois de Cristo, 6 milhões de quilômetros, né? Quilômetros ao quadrado, né? Então, assim, o Império Romano
tinha um domínio de 6 milhões de quilômetros quadrados. Estavam 6 milhões de habitantes. Roma, nessa fase, foi habitada por 1 milhão de habitantes. Portanto, 6 milhões eram os habitantes, né? Vamos colocar como 6 milhões de habitantes, 1 milhão em Roma. Portanto, a população romana entre os pontos fundamentais para o sucesso do Império estava o exército, que era profissional e atuava como uma legião. Sob o comando de astutos generais, Roma expandia o poderio ao Mediterrâneo. Portanto, estamos falando do Mediterrâneo e a extensão do Império pelo Mediterrâneo. Característica do Império Romano. Quer dizer, vamos gravando cada uma das coisas da aula, né? Então, características do Império Romano. Essencialmente comercial, né? Essencialmente comercial, escravizava os povos conquistados, portanto, eles escravizavam os povos conquistados. Controle das províncias era feito por Roma, né? Roma controlava as províncias. Roma controlava as províncias. Eram politeístas, né? Portanto, politeístas tinham várias religiões. O governante tinha um cargo vitalício. Então, o governo vitalício. O governo vitalício só perderia o poder com a sua morte. A extensão era obtida por conquistas ou golpes militares. Portanto, extensão militar. A extensão se dava através, portanto, Otaviano Augusto primeiro imperador. Primeiro imperador de Roma, foi responsável por acrescentar muitos territórios ao império. Depois nós tivemos Cláudio, que teve como grande feito conquistar a Grã-Bretanha, que seria a Inglaterra, né? Depois tivemos Nero, né?
considerado excêntrico e louco, assassinou a mãe e a irmã e condenou um grande número de cristãos à morte. Então Nero era considerado louco, né? Louco. Era considerado louco contra os cristãos. Portanto, matou os cristãos. E tivemos depois o imperador Tito. Ficou conhecido por ter destruído o templo do rei Salomão. Portanto, Tito destruiu o templo de Salomão. Depois nós tivemos Trajano. Trajano era considerado um grande conquistador. Foi em seu governo que o Império Romano atingiu maior extensão. Então, mais extensão no governo de Trajano no Império Romano. Lembrando que aqui nós estamos fazendo um pequeno resumo histórico para o curso preparatório. Esse curso aqui me seria muito útil na época de estudo, porque tem o essencial e mais alguma coisa que a gente precisa correr atrás. Depois de Trajano, vamos ter Adriano. Era considerado um grande conquistador. Foi em seu governo que o Império... Adriano ordenou a construção de uma muralha com seu nome, a Muralha de Adriano, ao norte da Grã-Bretanha. O objetivo era conter os bárbaros. Muralha do seu nome, conter bárbaros. Quer dizer, era esse o objetivo dele, conter os bárbaros. Depois vamos ter, depois de Adriano, vamos ter Diocleciano. Dividiu o império em duas partes, oriental e ocidental. Portanto, dividiu o império ocidental e oriental. Já em seguida vamos ter Constantino, que proibiu a perseguição aos cristãos. Constantino, pode-se dizer, apoiou cristãos, né? Vamos usar a nossa versão sobre o tema. Uniu novamente o Império, escolheu Bizâncio como capital, rebatizou a cidade de Constantinopla. Portanto, Bizâncio, que seria Constantinopla, a cidade de Constantino. Portanto, Bizâncio passou a ser a capital, né? Lembrando de outro detalhe, né, de Constantino. Uniu, né? Uniu o império. É outro detalhe que não podemos esquecer.
Constantino conseguiu unir o império e depois, né, passou a capital para Bizâncio e seria Constantinopla. Portanto, seu nome ficou na história, né? De vários modos, seu nome ficou na história. Depois tivemos Rômulo Augusto. Rômulo Augusto, o último, né? O último imperador. O último de Roma. Portanto, o último imperador de Roma. Nós vamos ter agora Constantino XI, Constantino XI foi o último, né, do Império Oriental. Último do Império Oriental. Morreu defendendo a cidade contra o ataque dos turcos. Portanto, morreu contra os turcos, né? Vamos destacar aqui as dinastias romanas. Júlio Claudiana, Flávios, Antoninos e Severos. Uma das histórias sobre a fundação de Roma é a célebre lenda dos irmãos gêmeos Rômulo e Remo, que viveram 753 a.C. Vamos destacar aqui, né? Rômulo e Remo, 753 a.C. Então, Rômulo e Remo é a lenda dos irmãos gêmeos Rômulo e Remo, que viveram em 753. Segundo historiadores, Roma surgiu a partir de um agrupamento de pastores que viviam à margem do rio Tigre. Essa é a região geográfica que corresponde hoje à Itália. Portanto, às margens do rio Tigre, na Itália. No decorrer do século VI, Roma ficou sob a direção dos etruscos, de origem grega. Portanto, 6 a.C., direção dos etruscos, povos de origem grega. A
liberdade foi conquistada gradualmente quando se transformou numa cidade-estado, onde a forma de poder exercido era a monarquia. Portanto, cidade-estado, a monarquia, né? Isso, Roma, né? Roma era cidade-estado, predominava a monarquia. Com constantes desavenças entre reis, os romanos experimentaram a república. A república em Roma, a república em Roma acontece uma das mais antigas do mundo, né? 509 antes de Cristo e 30 antes de Cristo. Roma passou a exercer forte poder colonial, político e militar. Então vamos falar sobre triunviratos. Triunviratos. Que é isso, né, professor? O governo de Roma ficou fortalecido por uma estratégia de gestão que passou a história como triunvirato. Triunvirato é a gestão formada por três integrantes. A formação do primeiro deles em Roma ocorreu em 59 a.C. Portanto, 59 a.C. Júlio César Pompeu e Marco Crasso. Em certo momento, os três entraram em guerra e César venceu. Júlio César tornou-se o primeiro governante individual de Roma. Portanto, Júlio César, primeiro governante individual. Com três governando, lógico que a tendência era que houvesse um conflito. O segundo triunvirato foi formado por Otávio, Lépido e Marco Antônio. Terminou em guerra civil em 31 a.C. Otávio venceu e passou a governar Roma. Quer dizer, a disputa pelo poder ferrenha desde que o mundo é mundo e ninguém joga limpo. Jogar limpo tá dando a carta pro inimigo, né? Então, 31 a.C. Otávio venceu. E como venceu, é ele quem vai governar Roma. Nesse ponto surge o Império Romano em 27 a.C. e que vai até 476 d.C. Também é considerada a fase de maior prosperidade e expansão do Império, na chamada dinastia Júlio-Claudiana.
Portanto, o Império foi dividido 284 depois de Cristo. Foi dividido, né? Divisão do Império Romano. Ocidente, Oriente, Ocidente. Capital Roma. Ocidente, Bizâncio. Vamos explorar um pouco sobre Império Romano do Oriente. Império Romano do Oriente. Império Romano do Oriente, ou Império Bizantino, perdurou até 1453. Império Bizantino até 1453, até a Idade Moderna, né? Quando foi tomado pelos turcos. Bizâncio, a capital também era conhecida como Constantinopla. Portanto, 1453, tomado pelos turcos. Veja bem o mundo, né? Naquele tempo, né? Império Romano, né? Naquele tempo, né? O Império Ocidental e o Império Oriental. O Oriental é esse, né? E o Ocidental é esse. Tomado pelos turcos. No decorrer do século VI, o imperador Justiniano, no século VI, imperador Justiniano, tentou recoordenar o Império Romano e abrir frente de batalha, conquistando o norte da África, a Península Itálica e a Península Ibérica. Portanto, 527 a 565. Conquistou o norte da África, Península Itálica, que já falamos, e Península Ibérica, onde tem Portugal e Espanha. Os muçulmanos, contudo, terminaram por ocupar o norte da África, Médio Oriente, Península Ibérica nos séculos 7 e 8. Portanto, os muçulmanos tomaram o norte da África, Médio Oriente, Península Ibérica
século VII e século VIII. Portanto, um avanço muito grande dos muçulmanos no mundo. Como se deu a queda do Império Romano, né? Queda do Império Romano. Como se deu essa queda do Império Romano? Principais causas do declínio do Império Romano foram dificuldade de administração. O Império era muito grande e havia complicações para o controle da gestão e da corrupção que o assolou. Invasões bárbaras. O exército precisou proteger o Império das investidas de godos, visigodos, ostrogodos, hunos e germânicos, como os francos, anglos, saxões, vândalos, bretões, burgúndios. Elevados impostos. O Estado tinha levado custo para manter a construção de pontes, aquedutos, estádios e banhos públicos. Esse fator elevou significativamente os impostos cobrados da população. Religião, a expansão do cristianismo que não admitia outros deuses, está ainda justificativo para a crise no Império. Escassez de escravos. A redução das batalhas por conquista de novos territórios prejudicou o sistema de renovação de escravos. Portanto, a queda do Império Romano era um império muito grande, né? Extenso. Isso dificultou o governo. Bárbaros, né, que invadiam, né? Bárbaros que invadiam. Impostos. Sabe que impostos sufoca a população. Impostos. Cristãos, né, que se rebelavam, né? E finalmente a falta de escravos. Tudo isso levaram à queda do Império Romano. Aquele velho dizer: tudo cai, nada permanece nessa terra. Agora vamos ter o Sacro Império Romano-Germânico. Esse é o conteúdo que foi organizado pelo Frota Cursos, né, para essas aulas. Portanto, uma vez que os povos bárbaros estavam instalados e cristianizados, a sociedade medieval passou a sonhar com a restauração do antigo Império Romano Ocidental. Essa ideia, empreendida pelos príncipes nobres germânicos, que conquistam um grande território e se fazia sempre coroar ou ser consagrado pelo Papa. Assim tentam se voltar ao esplendor da antiga Roma, fundando o Sacro Império Romano-Germânico. O nome era sacro por ser respaldado pelo pontífice. Império pela grande extensão territorial. Já o romano se devia ao fato de receber o título de reis da Itália e germânico porque a maior parte do seu território era naquela região. Oficialmente, o Sacro Império Romano Germânico só terminaria em 1806 com as guerras napoleônicas. Portanto, o seu fim, né, oficial,
em 1806, com as guerras napoleônicas. Dentre as causas da queda do Império Romano estão disputa interna pelo poder, invasão bárbara, divisão entre o Ocidente e o Oriente, crise econômica e crescimento do cristianismo. Oficialmente, o Império Romano do Ocidente termina em 476 d.C., quando o imperador Rômulo Augusto é obrigado a abdicar em favor de Odoacro, chefe militar de origem germânica. Portanto, o fim do Império do Ocidente, Rômulo Augusto abdica a Odoacro, chefe germânico. Lembrando, chefe militar germânico. A capital do Império Roma também sofreu as consequências da decadência. Foi saqueado pelas tropas de Alarico em 410 e posteriormente seria invadida por vândalos 455 e ostrogodos 546. Portanto, Roma invadida, vamos lá, né? Alarico 410, vândalos 455, ostrogodos 546. Portanto, saqueado pela tropa de Alarico, 410, invadida por vândalos, 455, ostrogodos, 556. Disputas internas, né? Alguns motivos que levaram ao declínio e o fim do Império Romano, já que nós estivemos falando sobre a queda, né? O regime de governo de Roma mudou de república para império com Júlio César no século I a.C. No entanto, apesar de ter se proclamado imperador, César manteve algumas instituições da república, como o Senado. Nem todos os imperadores, porém, respeitaram o poder dos senadores. Isso acabou por gerar mais atrito entre a classe política e os militares. À medida que o império se expandia, ficava cada vez mais difícil controlar os generais e os governadores das províncias. Não devemos esquecer que o Império Romano chegou a ter 10.000 quilômetros de extensão, com território no norte da África, Oriente Médio e Europa Central. Assim, com um ótimo exército nas mãos, alguns generais se rebelaram contra o poder central, mergulhando o Império em guerras civis. Invasões bárbaras. Os bárbaros eram aqueles povos fora do território imperial que os romanos não conseguiram derrotar e ocupar as terras. Alguns deles, contudo, participaram das batalhas junto ao exército romano e outros chegaram a integrar o próprio exército imperial. Devido às disputas internas e à crise econômica, o exército romano perdeu muito da sua eficiência. Assim, os bárbaros conseguiram derrotá-lo e expandir seu território pouco a pouco. O chefe bárbaro, entretanto, fazia questão de conservar várias instituições romanas e muitos se convertiam ao cristianismo, a fim de poder serem aceitos pelos antigos romanos. É interessante notar que os bárbaros acreditavam que eram os herdeiros do Império Romano e não os seus destruidores. Divisão entre Ocidente e Oriente. Uma das medidas tomadas para melhorar a administração imperial foi dividir o Império Romano em duas partes, por volta do ano 300 d.C. A parte ocidental teria como capital Roma, enquanto a oriental seria sede em Bizâncio.
Durante o reinado do imperador Constantino, a cidade de Bizâncio passou a ser denominada Constantinopla e mais tarde, com o domínio muçulmano, foi chamada de Istambul. Quer dizer, essa mudança, né, para Istambul, né, aqui já aparece na história o nome de Istambul. Istambul. Atual capital turca, né? Istambul. A divisão se revelou um fracasso, pois acentuou as diferenças culturais e políticas já existentes entre as duas regiões. O Império Romano do Ocidente mergulhando na decadência sem conseguir conter as invasões bárbaras e as brigas internas. A queda de Roma saqueada pelos povos bárbaros em 410 revela o quanto os romanos já não controlavam seus domínios. Já a parte do Oriente continuou com o território unificado até 1453. A crise econômica. O crescimento econômico de Roma se baseava nas guerras de expansão, na capacidade de capturar pessoas para escravizar e finalmente comerciar. A partir do momento que não havia mais como expandir seu território, também não era possível escravizar seres humanos. Deste modo, sem a mão de obra barata dos escravos, a economia começa a declinar. Por sua parte, o dinheiro para fazer as guerras e pagar os soldados escasseia. Uma das medidas para conter a crise econômica é fazer uma moeda de menor valor para pagar as tropas. A solução acaba gerando a inflação e a moeda romana se desvaloriza, aumentando a crise do império. Crescimento do cristianismo. O surgimento do cristianismo, uma religião monoteísta, aumentou a crise de identidade pela qual passava o Império Romano. Os cristãos foram considerados ilegais até 313 depois de Cristo. Portanto, 313 depois de Cristo, cristãos ilegais, né? O imperador Constantino decretou o fim da perseguição. Isso não significou a paz imediata, pois outros imperadores tentaram restaurar a prática pagã. Portanto, nesse ano, Edito de Milão, né? Edito de Milão. Este Edito de Milão vai ajudar a libertar o culto do cristianismo na Europa, onde se pode dizer o primeiro mundo, né? Essa luta encontrava, né? A segunda etapa foi o início das guerras de Roma contra Cartago, chamadas Guerras Púnicas. Lembrando, Roma versus Cartago. Guerras Púnicas. Essa guerra foi de 264 a 146. Em 146, Cartago foi totalmente destruída. Em pouco mais de 100 anos, toda a bacia do Mediterrâneo já era de Roma. Agora, a crise da República. Na República Romana, a escravidão era a base de toda a produção e o número de escravos ultrapassava de homens livres. A violência contra o escravo causou dezenas de revoltas. Uma das principais revoltas foi liderada por Espartaco entre 73 a 71 a.C. À frente das suas rebeldes, Espartaco ameaçou o poder de Roma.
Para equilibrar as forças políticas, em 60 a.C., o Senado indicou 3 líderes políticos ao consulado: Pompeu, Crasso e Júlio César, que formaram o primeiro triunvirato. Após a morte de Júlio César, foi instituído o segundo triunvirato, constituído por Marco Antônio, Otávio, Augusto e Lépio. A disputa pelo poder era frequente. Otávio recebeu do Senado o título de príncipe, primeiro cidadão. Foi a primeira fase do Império disfarçado de república. Portanto, Império, né? Que Império é esse? Império disfarçado de república. Muito bem. Vamos anotar aí. Vamos anotar a revolta de Espartaco. Espartaco, que acontece de 73 a 71 a.C. Esse foi um escravo que ameaçou o poder, né, de Roma. Quer dizer, mesmo naqueles tempos áureos, também havia essa disputa pelo poder. Vamos terminando a nossa aula, né? Terminando a nossa aula. Até na aula 8. Depois vamos continuar na aula 9 para avançarmos na história. Vamos terminando nossa aula por hoje. Até nossa próxima aula, até nosso próximo vídeo. Esperamos receber apoio para que as pessoas se inscrevam, para que consigamos pelo menos a meta de 1000 inscritos, para que possamos fazer o trabalho ainda melhor. Até nosso próximo vídeo, até nossa próxima aula.